O MPLA, nas vésperas do 25 de Abril, estava a atravessar uma situação difícil. As ambições do Chipenda e a pressão que o Kaunda já exercia há uns tempos sobre ele, estouraram, fez a tal revolta, que, né? Depois então o Gentil Viana, mais os outros intelectuais é que fizeram a segunda, que era a revolta ativa. A revolta ativa é, no fundo, uma corrente de opinião formada por um grupo de militantes que durante muito tempo foram trocando impressões sobre o movimento e chegou à conclusão de que o movimento informava de um fenómeno que nós designamos presidencialismo. O nosso ataque era ao presidencialismo absoluto. Portanto, nós queríamos a mudança de métodos da direção. Queríamos que a direção do MPLA funcionasse em métodos, moldes coletivos. Por uma questão de justiça, não obstante, eu pessoalmente estar de acordo com alguns dos defeitos apontados ao Presidente Neto, eu não iria aderir, porque fundamentalmente acho que eu não me sentiria bem comigo, nem me sentiria moralmente justo a acusar um homem naquelas circunstâncias. Ele deu tudo o que lhe era possível dar, sacrificou-se até ao fim pelo MPLA. Tudo partia e acabava no Presidente. Não havia uma discussão profunda dos problemas, daí nós termos chegado à conclusão que havia necessidade de mobilizarmos outros colegas e levar precisamente o movimento a discutir o problema da democratização do movimento. E, por isso, solicitamos a realização de um congresso, precisamente para essa discussão. O 25 de Abril encontrou o MPLA nessa situação, dividido em três partes, a Revolta do Leste, a Revolta Ativa e, enfim, o MPLA do Agostinho Neto, com a frente de combate bastante deslabrada. Enfim, foi muito mal. O objetivo principal, o Sabin faz referência nas cartas, que queria se encontrar comigo pessoalmente. E eu estimulava-o a isso. Isso que de facto daria mais um passo para depois avançarmos, não é? Com um possível acordo, não é? Mas ele não apareceu. Embora o general Soares Carneiro também dizia que estaria disposto a encontrar-se pessoalmente com o Sabin. Quando chegamos a 74, há a convicção em Kinshasa de que a grande força militar, a única capaz de ir para Angola, e, portanto, o único movimento que vai ganhar é a FNLA. Pelos apoios internacionais que tem, porque dispõe de um exército, porque o MPLA está dividido e porque há a consciência de que ali há uma capacidade de intervenção muito forte. Eu nunca tinha ouvido a ninguém. O general Soares Carneiro é que vem com essa proposta, com essa hipótese, não é? O Sabin seria uma das partes que podia, de facto, contribuir para a independência de Angola e que ia acontecer muito rapidamente. Numa linha que seguia a herança de Dom Sebastião Soares de Rezende, bispo da Beira, uma parte da igreja em Moçambique entra em conflito com as autoridades. Missionários e padres estrangeiros e portugueses questionam a hierarquia sobre a sua atuação face à política oficial do regime. E revelam situações com grande impacto internacional que incriminam a tropa e a PIDE. Apontados por Marcelo Caetano como traidores e acusados de colaboração com a Frelimo, muitos missionários são expulsos ou presos.
Do lado da política oficial portuguesa, o arcebispo de Lourenço Marques, Custódio Alvim Pereira. Do lado oposto, Manuel Vieira Pinto, bispo de Nampula, que advoga a independência. Na sequência da publicação de mais um documento interpelando a Igreja e o Governo, 11 missionários comborianos e o próprio bispo são expulsos de Moçambique. Estamos nas vésperas do 25 de abril de 1974, uma data que vai surpreender as expectativas dos portugueses nas colónias. Acha que a metrópole pode abandonar o ultramar? Não abandono a Angola porque é a terra dos meus filhos. Eu de Angola só serei depois de morto, porque não tive a vida eu, a minha mulher e meus filhos. Nunca abandonei Angola. É a minha terra e a terra dos meus filhos. O ultramar faz parte de portugueses que estão no continente, como dos portugueses estão no ultramar. O ultramar nunca pode ser negociado, nem emprestado, nem dado. Isto é um território português, é um território nacional. Não, de forma alguma poderia concordar com o abandono do ultramar. Não só pelos milhares que aqui labutamos e que o abandono seria uma perda bastante grave, não só para todos os nossos haveres, como a sobrecarga que iríamos instalar na metrópole, que julgo de bastante prejudicial. Acha que Angola deve continuar portuguesa? Tem que ser sempre português. Como português, que me parece dizer, não nos cabe na cabeça de nenhum português de Angola abandonar o ultramar. No dia em que isso acontecesse, morreríamos todos aqui, ficaríamos todos mortos, de certeza absoluta, porque já lutamos o suficiente e continuaremos a lutar para que isto continue a ser português e por muitos milhares de anos. Testemunhos recolhidos entre habitantes da cidade de Benguela em outubro de 1969. Estamos no primeiro ano do mandato de Marcelo Caetano, num contexto de eleições legislativas em que se pretenderia acentuar a ideia de que uma descolonização não correspondia à vontade da população, negros e brancos. Para a maioria dos portugueses em Angola, nomeadamente nas cidades, a guerra era uma realidade distante, circunscrita a algumas zonas e que não afetava o seu dia-a-dia. Após um período de crescimento do seu poder militar no leste, o MPLA tinha sido obrigado a retirar para a Zâmbia pela pressão militar portuguesa. Num esforço depois apoiado pela UNITA, movimento contra o qual o MPLA tinha mesmo criado uma força, o Esquadrão Angola Livre, comandado por Manuel Muti. Não funcionou muito bem porque o comandante afinal também não era muito, acho que não é muito competente, depois entregou-se aos portugueses, ele não andou muito bem. O comandante Angola Livre, que estava mandatado para nos destruir e não conseguiu, e por fim, na quarta ou quinta tentativa, porque estava a ter, criou-lhe muitos problemas com a direção do MPLA, ele preferiu os portugueses, foi se entregar no Coemba. Esse esquadrão nunca conseguiu travar a entrada e saída da unidade, numa área bem conhecida, né? Para a Zâmbia e para Angola. Choques. O único que eu tenho conhecimento é realmente aquilo que eu chamo uma traição. Foi uma entrega de material gratuita que foi feita por um indivíduo que depois fugiu. Depois dessa ação, meteu-se a caminho, foi se entregar no quartel do Chiume, começou a falar na voz, a voz das Forças Armadas, que é o senhor Angola Ieto. Ieto, nome de guerra de Manuel Muti, conhecido por Angola Livre, do nome do esquadrão que comandava, apresentou-se às autoridades portuguesas como simples guerrilheiro, explorando as possibilidades de uma aproximação. Ele veio, ao fim e ao cabo, ter informações. Ele apresentou-se como um guerrilheiro para saber o que é que se passava de real, se valia a pena ou não. Todo o grupo apresentar-se, veio com instruções do Chipenda, não é? O Angola Livre presta muitas informações com interesse, mas a mais importante de nós é que eles estavam dispostos a estar quietos. Eles que não mexiam ali, ficavam quietos. Ele revolta de leste. Que iam esperar para ver, que estavam ali parados e que não estavam de maneira nenhuma já a obedecer ao Comitê Diretor. Chegou a haver uma possibilidade da revolta de leste
passar para o lado português? Chegou, mas a gente não está a perceber isso. Manuel Muti estava com a revolta de leste de Daniel Chipenda, facção que contestava a liderança de Agostinho Neto e que controlava grande parte dos efetivos do MPLA, mas nem todos os comandantes. Cameia Muxongo diz que foi Agostinho Neto quem o chamou para o MPLA. Viria a ser um dos seus últimos comandantes no leste, onde o movimento estava desarticulado, em zonas da 3ª e da 4ª regiões, devido às operações dos agrupamentos Siroco e Raio, executadas por comandos com o apoio de tropas de quadrícula, forças auxiliares como GEs e flechas. E também por fiéis, jandarmes catangueses que tinham apoiado Moisés de Chombé na sua tentativa de separar o Katanga do Congo Zaire, e que por isso foram acolhidos em Angola. Chimbila, na Lunda, era um dos pontos onde estavam acortelados. O outro era Gafaria, no Casombo. E em Camisombo, junto à povoação de Veríssimo Sarmento, estava concentrada a maioria. Os fiéis estavam em Angola desde 1963. Eram comandados por um coronel, também catanguês, e estavam enquadrados por elementos da administração, das Forças Armadas e da PIDE-DGS. Distribuídos por companhias e pelotões, tinham o seu próprio regulamento de disciplina militar. Seriam cerca de 2.300 combatentes, uma população bastante maior se contarmos com as suas famílias. Os fiéis estavam armados com espingardas automáticas e morteiros ligeiros. Não dispunham do armamento pesado que pretendiam para evitar que pudessem invadir o seu país. Eram, no entanto, usados e treinados para incursões de perseguição a grupos do MPLA e da FNLA para lá da fronteira. Precisamente os fiéis participaram com 2 grupos da 3ª Companhia naquela que é considerada a última ação de vulto contra as forças do MPLA no leste angolano. A Operação Bizarra EH, realizada pelo agrupamento Raio das companhias de comandos 41 e 42. Intervieram também GEs, flechas e a aviação, além de meios aéreos sul-africanos, 5 helicópteros Alouette, 1 helicanhão e um aparelho Cessna. As forças atuaram com base e posto do comando avançado em Ninda, sobre uma vasta área em zonas da 3ª região do MPLA, correspondentes à rota do Coando, que o movimento procurava concretizar. Segundo o relatório português, a Operação Bizarra EH detectou elementos do esquadrão Prata Xiinga e saldou-se por 1 morto e 5 feridos do lado português. Da parte do MPLA, o relatório refere 6 mortos, vários feridos e a captura de grande quantidade de material. Antes da Operação Bizarra EH, realizada entre 29 de setembro e 18 de outubro de 1973, tinha tido maior impacto a Rubi ZH no início do ano. Em janeiro, no dia 4, 5 grupos de combate da 36ª Companhia de Comandos deslocam-se do Luso para o Cuito Canaval, onde está instalado o posto de comando da operação, que vai decorrer na Coutada de Mavinga, zona de Kirongozi, junto à margem direita do rio Kuma. Pelas 9 da manhã do dia 8, são lançados os 2 grupos de combate que constituem o agrupamento Cucas, no relatório Formiga. Após caminharem cerca de 1 hora, os comandos suspendem a marcha na zona da Mata da Tosse. Pelas 2h30, 3 menos um quarto, estávamos nós estacionados em círculo, como habitualmente, ali perto, portanto, da Xana do rio Kuma. Aqui não podia descansar, assim, alternadamente, há sempre onde vigia. E então, de repente, noto há um rapaz, o Conceição. Dizíamos que eram os olhos e os ouvidos do grupo. Um rapaz que estava sempre muito vigilante. E então eu apercebeu-me ele a fazer gestos e a chamar a atenção, que percebeu-se que havia aproximação de guerrilheiros. Vender uma cópito, 2 cópitos. Uma cópito a bar. Vai para um Kuma, Rui Kuma. Carro não quer muito aí, cava, mas não é mais nada que tinha havia nada que aí te coro cinema não. Que eu gostei lá, de puta, de cabeça puta. Eles foram se aproximando, saíram da zona da mata, entraram ali numa vegetação
estação, enfim, de 80 metros de altura, e fomos percebendo uma cabeça que levanta, outra cabeça que levanta, outra cabeça que levanta, e pronto, ficámos, enfim, à espera. Vake vatu mamelengati mutiti ngati mutitondo chakama na muliku kuna ati humbu vatu vakajisana mputo kumba baleke kaone ku ejumbu chakama chile vake o primeiro sinal vake primeiro é vake o sinal tukakele kwa kulinga kwa tuna chiti chai kukumele hava natuma makumake wa bali kubiti vake vetu tukakele. Não podíamos recuar porque tínhamos o descampado completamente, portanto avançar também não podíamos muito e iríamos sempre ao encontro deles, de modo que procurámos foi aguardar. E quando eles se levantavam, então nós aí reagimos e... O cani que sola de tropa o mo, dava muito, ei, barango tá aí, eu ando, wendia, a carinha gosta, primeiro que te conhe, primeiro aí, e a soldado, leite. Havia dentro de todos eles um que gritava ao ataque, que era uma coisa que não... Acho que não era usual ouvir-se isso da parte dos guerrilheiros. É evidente que esse indivíduo foi logo detectado, enfim, deve ser o chefe aqui do grupo, ok, e toda a gente caiu em cima, e em cima de quem aparecia, logicamente, não é? Primeiro tropa, caiu. Segundo, caiu. Terceiro, caiu. Quarto, caiu. 5. O coelho, o último. Coelho, quando tu recua além, recua, aí sim não pode. Eles avançaram e pronto, depois começaram eles a fazer fogo. Nós reagimos, não é? Eles vinham, sei lá, em 3 linhas. Depois tentaram abrir, foram-se aproximando. Não, que tu kuala, tu sei, não. Quando wale kuala, o chile cabundendo, o chisondo que cai le hale. O que mala katingati, kuchiti. Pão e moia kuimara kandendo kapa. Kakeo na tomba la titaja kapa, ita kumkwata tilianga have ko. Uau, gati, uau, vinham com a baioneta, portanto é visto, portanto eles eram tropas bem preparadas e vinham para o contacto, quase corpo a corpo. Portanto, esse a certo ponto também acaba por ser bom para nós porque pronto, tínhamos estava mais ao nosso alcance. No dia 8 de janeiro, 12 horas, que já tirei Coenhe. Morreu, já 4 cinco aqui. Yangue aquele, yangue vai bem, já vem. Yangue nunca kumaka, cachau eu comigo. Cameia Muxongo fazia parte do 2º Esquadrão da Zona D. 35 homens que atuavam na 3ª região do MPLA. Uma força que em 1972 já tinha causado 21 mortes à tropa portuguesa, atuando sob as ordens de Coenhe, um comandante algo mítico, que os comandos da 36ª Companhia só mais tarde souberam que tinham morto na Operação Rubi ZH. Na altura foi um choque. Acho que não sentimos aquilo como uma vitória na altura, foi um choque muito forte. E pelo conhecimento que tínhamos de histórias que contavam do chefe Coenhe. Toda a gente, ou muita gente, tinha quase medo dele, isto pelas histórias que se contavam dele. E na altura falava-se que o governador-geral que oferecia o prémio governador-geral a quem o apanhasse ou morto ou vivo. A morte de Coenhe e de mais 9 guerrilheiros registada no relatório português, que assinala também a perda do soldado-comando José Vital Marques, representou um golpe nas últimas resistências do MPLA no leste angolano. O esquadrão, no entanto, ainda se manteve, agora dirigido pelo comandante Enda, ou seja, Cameia Muxongo. Nitwala mata nika presentara mwa kwenye mreo. Kahawa mmoja twale mata nitwala kuli shetu ku statu mayori shetu. Na iko kalela. Nandalu uwe natuma ndalu. Achikongo amalondo. Nandalu uwe natuma aqui antes bukawino una nandalu boche shetu 7 armas. Quando fez mais outro combate, recuperou 7 armas. 2 trofones.
2 rádios de comunicações. Pergunta para onde é que mandaram os rádios que apanharam nos flecha. Ela arriva também com a frente aqui com o Aituma. Quem foi o chefe que fez os guerras que levou o rádio? Pergunta lá se ele conhece Coenha. Você já ouviu falar? Coenha? Eu Enda, Coenha, outros comandantes do MPLA estavam referenciados pelos serviços de informação portugueses, como decorre deste interrogatório. 2 prisioneiros, um adulto e uma criança que teria entre 10 e 12 anos. Pergunta lá o que é que ele estava a fazer quando levou os tiros do tropa. O meu amigo era um bandido. O meu amigo ia matar a tropa, ninguém ia. Ele já veio com uma linguilha. Missão? Se quando levaram rádios também não levaram armas de branco, de flecha. Fizeram a flecha que eles levaram. Flecha que estava ferido, estava doente como ele. O que é que o bandido fizeram a flecha? O que é que o Enda contou lá? Diz que a gente tira as dores, já. Mas tem que dizer mesmo verdade. Se amanhã for tropa, onde vais bandido? Os 2 prisioneiros foram levados para o quartel da Henriquinha após terem sido feridos a tiro junto ao rio Catuílo. Foram capturados em 28 de junho de 1973, quando o grupo em que seguiam foi atacado por tropa especial portuguesa numa zona de Xana, no âmbito de uma ação apoiada por helicópteros e helicanhão. A Operação Zorro exemplifica bem a atuação de uma força que tinha sido então criada e que vem reforçar as prestações da PIDE-DGS e da inteligência militar na área da informação. O Comando Especial Contra Infiltrações, SESI, que atuava com base em informações sobre a guerrilha recebidas do Zaire e da Zâmbia. Atenção, que o grupo tal, com tantos homens, entrou no sítio tal. Não é que a nossa missão depois era averiguar se essa informação era certa. Então era feito um mapa secreto onde nós fazíamos as previsões dos sítios para onde eles iriam passar. Os rios, os afluentes e a direção. A Força Aérea depois cartografava aquilo e os helicópteros iam dar uma volta e atrás deles iam realizar a verificação. Normalmente esperávamos sempre 10 dias, que era para eles já estarem bem dentro do território. Porque se fosse logo no segundo dia, eles ainda tinham tempo de recuar. Em face de algumas informações que nos chegavam na Angola, através ao nível de camaradas, né, do que estavam lá a fazer, nós estávamos a pensar em Moçambique também iniciar um esquema de atuação de contra-infiltração, porque era utilíssimo, porque apanhávamos todas as munições logo à entrada no país. Tínhamos pessoal, pisteiros, os indivíduos que foram à R10 e tiraram o curso, sargentos, que eram muito bons pisteiros. Os pisteiros desciam nos transportadores, com o canhão cá em cima a sobrevoar a zona, eles iam, verificavam, calculavam, lá pelas medidas deles. São 50 indivíduos, ou 60, ou 70, ou 100, não é? Eles lá davam um número aproximado. Nós tínhamos que fazer as contas para saber as forças que tínhamos que empenhar para combater esse inimigo. E encontrar um momento mais fácil para fazer o contacto com eles. Normalmente ou era na passagem num rio, em que eles têm que parar para passar o rio, ou era numa zona em que não houvesse mata. O Comando Especial Contra Infiltrações dispunha de 13 helicópteros e um helicanhão e dos efetivos considerados necessários, além dos pisteiros, um grupo de combate de tropa especial. Para ter a certeza que eles não fugiam, colocava-se sempre um grupo de combate, ou paraquedistas ou comandos, atrás do pessoal que vinha transportar da coluna inimiga. Pronto, e depois no dia que se calculasse que seria o dia ideal, as condições atmosféricas, por causa do transporte, porque aquilo envolvia muitas idas e vindas de helicópteros, por causa da visibilidade, por causa do canhão poder ver quem eram os nossos e quem era o inimigo, dava-se o golpe. Normalmente quem resistia
eram os indivíduos armados, o pessoal que transportava as cargas, que largava as cargas, fugia, os apanhava. Traga mais vitórias e mais honras para os Boinas Verdes. Não, hoje não. Vieira State. Quando ele esteve no Sicongo, se ouviu falar os bandidos lá, que tinha uns foguetes para mandar contra avião. O Sicongo? Ele não conhece lá no Sicongo. Mas, Chay, você quer ir no mato outra vez ou quer ficar junto de nós? Que tu vai não. Ele quer ficar em casa, não vai mais na mata. A pouco, tanto o MPLA como o FNLA começaram a compreender que o sonho de rotas de reabastecimento estava muito complicado. Passaram a fazer outra vez à noite, passaram a entrar, na vez de entrar grandes colunas, entrar pequenas colunas, que são muito mais fáceis, passam mais despercebidas, mas eles estavam em sérias dificuldades nessa altura. Foi quando se apanhou muito material ao inimigo. Foi, na verdade, uma ofensiva grande que os portugueses fizeram e nós não estávamos preparados, porque, em meu entender, descuramos um bocado os aspectos logísticos, logísticos dentro do país, não os logísticos do exterior. No exterior tínhamos logística, mas é dentro do país, bases logísticas bem estabelecidas e bem guarnecidas, bem defendidas, e a nossa preocupação era levar a guerrilha, a ação mais profundamente para o interior do país. O MPLA estava já só na parte, em bases exteriores. O MPLA, a Revolta do Leste, estava inativo. Também no exterior, mas não tinha ações nenhumas. O outro estava no exterior e fazia ações da pancada e volta, a correr, com canhões em recuo, com morteiros, com tudo empeçado. Mas voltar a correr, portanto, não eram ações de permanência. Tem ainda algumas bases, mas em circunstâncias muito precárias. As vastíssimas zonas que ocupávamos já estavam sob controle, predominantemente português. Tínhamos gente em situação terrível no Bié, situação terrível na Lunda, em fuga constante. A atuação militar portuguesa e a resposta da guerrilha, a dimensão e a morfologia do terreno impediram a criação das chamadas zonas libertadas, para muitos a única forma de cumprir o que o MPLA nunca conseguiu. A rota Agostinho Neto, ou seja, atingir a partir do leste a chamada primeira região, onde havia bolsas do MPLA isoladas. Eu passei lá 24 meses no norte de Angola e combate nunca. Que era uma das zonas mais fortes considerada, uma zona forte do MPLA, que eles consideravam a zona Ásia. Que era na zona do Zenza do Itombe, aquela zona ali do Uqua, que eles consideravam aquilo uma zona muito forte e falavam muito nisso na voz de combatente. Às vezes nos dava vontade de rir, precisávamos ouvir a voz de combatente e eles a relatarem grandes ações que faziam naquela área e nós que estávamos lá na área não tínhamos sentido nada. Pronto. No Norte, em 73, a situação estava tremenda, quer dizer, porque a primeira região não se tinha estabelecido o contacto com a primeira região, o caciquismo que havia na retaguarda, ali em Dolisie, e até corrupção, não é? Corrupção bem clara que havia, tinha toda a falta de ações militares em Cabinda. Havia um desânimo geral e que era o apodrecimento de uma situação já vinha muito de trás. Isso depois acabou por ser discutido durante o movimento de reajustamento. É que se discutiu porque que nós tivemos de recuar, porque que as coisas passaram assim. Tudo o que não funcionava também se refletia, também não funcionava no setor militar suficientemente. Aliás, há casos, digamos, que são caricatos e que eram citados, do género de, para um lado eram enviadas as armas, para o outro eram enviadas as munições. Portanto, isso denota falta de organização e falta de eficácia e falta de atenção dos dirigentes. E os próprios dirigentes, em relação à população, comportavam-se com certa arrogância, em alguns casos. Tudo isso criou um caldo de revolta que fez com que houvesse a revolta do Jiboia, em 69, e depois, mais tarde, a revolta do Leste, encabeçada pelo Chipenda. Precisamente Chipenda e a revolta de Leste estavam no centro da crise do MPLA. E é para tentar resolvê-la que surge o movimento de reajustamento acolhido por Agostinho Neto. Para o promover, o presidente escolhe vários quadros que tinham estagiado na China, à frente dos quais Gentil Viana,
o homem que propusera o reajustamento. Agostinho Neto aceitou o plano do Viana, porque não havia já mais nada a fazer. Não havia, por vias administrativas e organizacionais, não havia nada a fazer para conter a situação. Portanto, tinha de se partir para isso. E realmente, para o reajustamento. E ele realmente libertou novas energias e novas confianças. A PIDE começou a infiltrar-se nas fileiras dos combatentes, e isto começou a criar um mal-estar entre os guerrilheiros e os comandantes. Começou a existir um mal-estar, e isto foi que permitiu a criação de um chamado movimento de reajustamento, que era uma campanha de críticas e autocríticas que iniciou já no leste de Angola, depois estendeu-se no norte. O movimento tinha umas coisas muito inovadoras, o movimento de reajustamento. Primeiro, era congelado o comitê diretor. Portanto, deixava de haver autoridade. E isso, todo, digamos, o sistema de coerção desaparecia. E as pessoas sentiam-se logo imediatamente livres. Então, cria aí Comissão Provisória de Reajustamento, que era um órgão da coordenação política, e o Estado-Maior era um órgão da coordenação militar. O Estado-Maior da Frente Leste, e acima do Estado-Maior estava a Comissão Provisória de Reajustamento, que dirigiu durante aquele período o movimento de reajustamento e reestruturou as estruturas do MPLA. Essa grande discussão pôs em causa tudo. Ali houve insultos, mas insultos dos mais soeses mesmo, contra a direção, contra os membros da direção e contra o próprio presidente. Uns seriam espontâneos, outros seriam trabalhados, mas não sei se saíram mesmo. O reajustamento foi todo para discutir com as populações, que não foram só os guerrilheiros, foram também as populações que participaram nesse movimento de reajustamento, em que eles apresentaram as suas queixas e as suas lamentações. Líderes que eram consagrados, líderes que eram, digamos, definitivos, foram muito contestados. O próprio Chipenda foi muito contestado, mas muitíssimo mesmo, nessas assembleias. O comandante fulano fez isto, fez aquilo, etc, etc. Isto permitiu que os próprios comandantes apercebessem que ou tinham agido erradamente, os próprios guerrilheiros, a própria população, pudesse perceber que este ou aquele comandante tinha agido mal. Agostinho Neto não corre o risco de realmente ficar à mercê e então ficar à mercê de uma não digo anarquia, mas de uma autogestão, não. Aliás, o próprio reajustamento não previa isso. Ele previa a formação de uma comissão provisória de reajustamento, de um novo órgão diretivo, que não era mais o comitê diretor. Bom, e o novo órgão diretivo é então escolhido pelo presidente, pelo Agostinho Neto. Pronto. Foi aí em que realmente as pessoas começaram a sentir, as coisas afinal voltam ao mesmo, porque aqueles fulanos voltam a controlar as coisas. O movimento de reajustamento prolonga-se em grandes reuniões nas zonas da fronteira com a Zâmbia até agosto de 1973. E começa 3 meses depois na Frente Norte, na retaguarda no Congo-Brazzaville, ou em base do MPLA, em Cabinda. O reajustamento da Frente Norte era já um proforma. Era uma maneira de, digamos, como é que é dizer, de legalizar ou de eleger uma nova direção, uma nova Comissão Provisória de Reajustamento, para seguir as diretrizes do Presidente. Um grupo de quadros rompe então com o processo. Inclui o antigo Presidente Mário Pinto Andrade e é liderado por Gentil Viana, que tinha recusado integrar a Comissão Provisória do Reajustamento. Nasce assim uma terceira corrente no MPLA a juntar à direção e à Revolta de Leste, a Revolta Ativa. A Revolta Ativa, aqui a gente denominou o regresso ativo, né? Devia ser regresso ativo, porque uma boa parte dos que faziam parte da Revolta Ativa
eram os antigos militantes, alguns eram cofundadores do movimento. Assina o texto 19 nomes, entre os quais os históricos, além de Mário Pinto Andrade, Hugo Menezes e o médico Eduardo Macedo dos Santos. O manifesto da revolta ativa tem 16 páginas sob o título Apelo a todos os militantes e quadros do MPLA e foi preparado clandestinamente em Brazzaville. Nós no Congo tínhamos de ter uma proteção, senão seríamos liquidados fisicamente pelos nossos camaradas, isso não há dúvida nenhuma. E então, nós fomos falar com as autoridades congolesas, dizer o que queríamos, que não queríamos pôr em causa o movimento, nós éramos MPLA, porque eles também, para eles era sagrado isso, mas precisávamos da proteção deles, e então eles arranjaram os carros. Estamos nós nestes preparativos quando se dá o 25 de Abril. Quer dizer, no dia 30 eu já estava tudo preparado, e no dia 30 eu mudava. Ia para as instalações, era um bairro de casas, mas perto de um campo militar congolês, em Brazzaville. Então aí, dá-se o 25 de Abril. A Revolução dos Escravos foi a 25 de Abril, o manifesto da revolta ativa aparece logo a seguir, parece na semana seguinte. Portanto, foi já depois do 25 de Abril. Do dia 11 de maio, aí é que está. Dia 11 de maio. Mas porquê? Sim. Porque ele já estava a ser redigido e devia ser lançado no dia 30, quer dizer, quando nós todos estivéssemos a salvo. E dá-se, então, o 25 de Abril. Quando se dá este 25 de Abril, está a refazer o manifesto. De qualquer maneira, ele seria sempre do 25 de Abril, porque nós estávamos preparados para a mudança a 30. É claro que muita gente tenta apresentar a revolta ativa como um grupo de oportunistas que apareceram depois do 25 de Abril, etc. Mas o meu comentário é que são pessoas que não sabem o que é discutir. Porque qualquer discussão séria não pode ser feita em 2, 3 dias, particularmente num caso como o nosso, em que fomos nada mais, nada menos que 19 a discutir e estávamos dispersos. Portanto, isto foi toda uma série de troco de impressões que foi seguindo durante muito tempo, que começou particularmente durante o período de reajustamento, em que tivemos a possibilidade de estar todos juntos, então começámos a discutir. Havia um grande descontentamento de muitos quadros já há muito tempo. A revolta ativa nasce precisamente na sequência desse descontentamento de vários quadros, que era difuso, quer dizer, que atribuía-se a tal ou tal dirigente corrupto, tal ou tal dirigente que não resolvia os problemas, mas nunca se centralizavam na pessoa do presidente. E há uma série de factos que começam a mostrar que tudo dependia do presidente, para o bem ou para o mal, porque ele realmente tinha todo o poder. O manifesto, também conhecido por Apelo dos 19, afirma que o MPLA sofre há uma dezena de anos de uma decomposição do sistema absolutista de direção. E fala de uma falsificação deliberada do movimento de reajustamento. O 25 de Abril, ocorrido entretanto, obrigou a uma reformulação do apelo, que manifesta dúvidas sobre as intenções do novo poder em Portugal. O documento propõe a criação de uma frente unida para a independência de Angola e defende a realização de um congresso que diga não ao presidencialismo. Combater o presidencialismo absoluto era o nosso objetivo, primeiro, porque sem ele não se podia modificar nada dentro do movimento. Eles vieram, já que havia a revolta do leste, que reivindicava, acusava, criticava o Agostinho Neto por o que não sei o que fazia, assava, cozia tudo. Então eles vieram reforçar essas críticas, também fizeram a crítica ativa para dizer que a direção era o presidencialismo, o Neto era ditador e tudo isso. Então um homem que viveu durante anos e anos a aguentar a guerrilha, até já a independência às portas, e que você vai dizer que você é ditador, sai, agora eu é que vou... O Dr. Gentil Viana, como se chamava Frico, nessa altura, já em 1974,
estava na Bulgária, continuar os meus estudos. Ele mandou-me uma carta para que eu passasse do lado dele. Porquê? Porque eu não teria influência no seio dos estudantes, era o responsável do estudante na Bulgária. Eu fiz uma reunião com os estudantes todos que estavam em várias cidades da Bulgária, deviam ser cerca de 40, e li a carta. Eu disse quem que está disponível a ir passar para o outro lado. Voluntariamente, eu não me impus. Nenhum, antes pelo contrário. E respondi ao coisa a ele que aqui ninguém estava disponível a segui-lo. Eu recebi apenas uma carta de elementos da revolta ativa com o manifesto a convidarem-me a aderir. Eu não aderi. Não aderi juntamente com o Gica e com o Ico Carreira. Estávamos juntos. A ideia era que o presidente Neto já tinha ideias caducas e que ele não era a pessoa suficiente para continuar a dirigir a luta de libertação, e que havia novas ideias, não sei, mas não exprimiu quais eram as novas ideias. Só dizia isso, que havia um outro movimento de substituição à liderança. Não era justa a reivindicação que se fazia e os ataques que se faziam a Agostinho Neto. Agostinho Neto deu o melhor de si, com erros e qualidades enormes na condução da luta de libertação. Nós não, e mostramos várias vezes, até no próprio Congresso, nós, ao contestar o Presidente, nós não queríamos substituir o Agostinho Neto. Agora, o que queríamos era criar estruturas e condições para que ele realmente agisse em coletivo e não fosse senhor absoluto e governasse por ordens de serviço. A condução de uma luta tão difícil como foi a nossa exigia por vezes uma certa firmeza, eu não direi ditatorial, porque eu também sou contra a ditadura, mas uma determinada firmeza de opções que não agradava a muitos. Não era substituir a direção, mas era, acima de tudo, criar condições para que houvesse um modo de direção, chama de direção, diferente, que assentasse precisamente numa certa transparência, numa discussão e na democratização, no fundo, do movimento. Daí as pessoas interpretaram, portanto, e como nós chamamos esse fenómeno de presidencialismo, as pessoas interpretaram como que era um ataque ao presidente Agostinho Neto, que se queria depor o presidente Agostinho Neto para ser nomeado um outro presidente. A minha crítica contra a revolta ativa, os meus amigos da revolta ativa, era que eles próprios contribuíram para isso, deixando o Neto fazer demasiadas coisas e apoiando de maneira pouco crítica, por vezes, o Neto, quando não eram mais velhos, portanto, a nossa sociedade era ainda muito tradicional. Eu nunca me atreveria a fazer uma crítica ao Neto, porque era um candengo, como a gente fala, um miúdo, um garoto. Eles tinham a mesma idade. Então podiam criticar o Neto e não o fizeram. Mas depois havia isto que eu estou a dizer. Um homem como o Gentil Viana tinha perfeita percepção disto, que foi parar na revolta ativa. Um homem como Mário de Andrade tinha, um Joaquim Pinto de Andrade também tinha. Agora, a liderança do MPLA não. Contestada agora também pela revolta ativa, a direção sobreviveu ao Congresso, realizado já em agosto na Zâmbia, sob os auspícios de Kenneth Kaunda. Agostinho Neto ficou ainda mais longe das duas revoltas, que surgiram aliadas entre si. Havia um acordo com a revolta ativa que, pronto, deveríamos combater o presidencialismo. O Neto centralizava tudo. Por exemplo, eu estava no leste. Eu podia estar, por exemplo, se eu estivesse no leste, por exemplo, mandava X, mas se o dinheiro acabasse, nós tínhamos que nos debruçar. Só havia dinheiro onde ele estivesse. Não. Quando ele vinha ao leste, nós estávamos bem, mas o Estão em Brasil estava mal. Foi sempre assim. E nós queríamos realmente uma direção mais democrática, uma distribuição de tarefas bem evidentes, bem concretas, bem transparentes. Enquanto o Congresso fracassava, Agostinho Neto avançava para a negociação de tréguas com os portugueses.
e conduzia depois o movimento no processo de independência de Angola com FNLA e UNITA. Chipenda já sem lugar no poder do MPLA. Não confiava no Chipenda. Eu achava na altura que, malgrado todas as suas limitações e defeitos, um certo autoritarismo, à maneira de pai, de mais velho, que gentilmente põe cada um no seu lugar, mas põe inexoravelmente, como Neto fazia, não de maneira bruta como faziam outros líderes, mas não menos eficaz, por vezes até muito mais eficaz, porque, se necessário, com uma mão de ferro, mas envolta numa luva de veludo. Mas o efeito era o mesmo, se não pior. Era evidente que o Chipenda gostaria de substituir o Presidente Neto. Julgo que pelo menos o Kaunda, provavelmente o Nyerere e ainda outros, teriam preferido o Chipenda a dirigir o MPLA. E assim o Chipenda teve a veleidade de imaginar que ele poderia dirigir o MPLA, quando não tinha envergadura para isso. O Agostinho Neto era uma pessoa, tinha os seus defeitos, mas era uma pessoa íntegra, uma pessoa com uma visão do mundo, e com uma visão, e por isso o Chipenda temia dele e queria que ele fosse substituído na direção, que ele fosse líder. O Chipenda também era líder, era uma pessoa que se fez. Muitos líderes africanos não gostavam do Neto. Aparentemente era um homem demasiado seguro de si. E às vezes muito reservado. Às vezes as pessoas não sabiam o que ele pensava. O Kaunda não gostava dele. O Nyerere parece que não apreciava muito o Neto. E era um homem-chave. Era um homem-chave para Angola, devido à Organização da Unidade Africana, que na altura tinha expressão. Mesmo com seus amigos, ele sim recebia o apoio de todos, mas não gostava de ser dependente de alguém. Era esse. Ele tinha espírito libertador, quer dizer que ele, como dizia, nós somos nós mesmos. E a partir dali, porque a União Soviética ia influir, pôr sua gente doce à União Soviética, coisa que o presidente Neto não gostava, detestava. À partida, Agostinho Neto não era contra a União Soviética. Eu acho que nunca o foi. Sim, ele era contra quem realmente se intrometesse ou quisesse mandar mais que ele. E, de facto, a União Soviética tinha uma política de hegemonia naquela época e procurava ter seus homens dentro de cada movimento. E nisso, acho que Agostinho Neto não era instrumento da União Soviética. Nós tivemos sempre muitos problemas com a União Soviética por essa atitude independente do Agostinho Neto. Evidentemente, ser independente não quer ser agressivo contra a União Soviética. Evidentemente, era a entidade que maior apoio e ajuda nos dava, né? Portanto, havia uma certa atenção e um certo cuidado a lidar com a União Soviética, mas quando era preciso bater o pé, ele batia o pé. Ele tinha uma visão messiânica, protestante do poder. Eu sou o homem por quem se espera. Sou o Salvador. O homem que cria a unidade dos angolanos. Há um companheiro nosso que agora já não faz política, né? Que é o Dr. Manuel Videira, e que ele definia muito bem a maneira de ser, de agir do Presidente Neto, do Agostinho Neto. Dizia ele, o Neto pessoaliza as questões políticas e politiza as questões pessoais. E realmente era porque, de facto, depois havia ali, inclusive, afetos, ódios e revanches que eram escusados. Pronto. Aliás, viu-se isso mais tarde. Em 25 de abril, Agostinho Neto, líder há 11 anos, encontra-se à frente de um MPLA, política e militarmente diminuído. Afastado no leste, embora retomando alguma iniciativa em Cabinda, estava isolado no norte. E mais ficou com a prisão pela DGS de muitos ativistas da sua rede clandestina de Luanda. Eu costumo dizer que se alguém se atreveu a dizer algum dia, alguma vez, que nós vencemos a guerra militarmente, é brincalhão, porque nós realmente em 1900 não direi 75, eu acho que é a partir de 72,
Porque foi a partir de 68, 69 em que o exército português começou com um novo tipo de guerra que nós não estamos habituados, precisamente a guerra com hélio transportados, a guerra de terra queimada, tudo isso, quer dizer, nós estávamos completamente destroçados. O MPLA estava em fraqueza, mas isso não significa que a tropa portuguesa estava a dominar a situação. O que se conseguiu, o que a tropa portuguesa conseguiu, foi que nós nos aproximássemos das fronteiras ou tivéssemos ido mesmo para o território zambiano, fazendo incursões, etc., para reorganizarmos-nos. A tropa portuguesa não nos derrotou. Esse é que é o problema. Nós estávamos totalmente na defensiva quando foi do 25 de Abril. Não vale a pena ignorar esse aspecto. Eu sei que muitos generais portugueses diziam que a guerra estava a ganhar. Mentira, porque uma guerra de guerrilha nunca se ganha com essa facilidade, mas a verdade é que nós, militarmente, estávamos partidos. Nós estávamos já na fronteira, na Zâmbia, tínhamos umas bases em Cabinda pouco ativas, e a primeira região militar sabe-se que estava, e sabe-se pelos depoimentos que houve depois de Benito Alves e outros, que estava só cingida a populações fugindo na mata, enquadradas por guerrilheiros sem balas, sem armas, com armas sem balas. O 25 de Abril encontra o MPLA de facto muito má. Uma quarta região já não existia, uma quinta que praticamente também não existia, uma terceira muito má. O exército português não tinha perdido a guerra, mas também não a tinha ganho. Nós, naquele momento, estávamos com extremas dificuldades, também não a tínhamos ganho, mas ainda não a tínhamos perdido. O MPLA perdeu a guerra militarmente face aos portugueses. Porque estava numa situação muito desvantajosa. Não tinha guerrilheiros em quantidade suficiente, porque não havia povo para onde recrutar guerrilheiros. Onde era possível, as pessoas tinham medo, por outro lado era longe dos centros onde estávamos. Nós controlávamos as zonas, porquê? Porque a tropa estava em todo lado. O português estava em todo lado, em todas, mesmo até a fronteira. Tivemos em todo lado, circulávamos também, mas não isso invalida que os guerrilheiros estavam eliminados, não estavam. Não estavam porque nas matas, longe do alcance do controle nosso, também eles estavam a circular bem. Quando o Benito Alves vai a Luanda, quando há o 25 de Abril, o Benito Alves está em Luanda, foi procurar ajuda de um amigo português que ele tinha. Eu tenho uns jornais disso, em que um soba pergunta que nós aqui, Nito, nós que discutimos mesmo se tínhamos de nos entregar ou não ao português, e tu estavas nessa discussão e ainda fizemos mais um esforço, portanto, quando veio o 25 de Abril, o MPLA está numa situação militar muito má. Não tem qualquer iniciativa no terreno. O que eu posso dizer é, com conhecimento de causa, e digo com conhecimento de causa, porque o último ano que eu estive em Angola, trabalhava nas informações, é que a situação militar estava praticamente resolvida. Com a não vinda, a impossibilidade de serem reforçados os meios existentes dentro do território. O FNLA, o MPLA e a própria UNITA deviam enfraquecer as suas possibilidades de resistência. No norte era só essa bolsa dos dentes, aliás. E no sul, no leste, no sul não havia nada, e no leste também estavam praticamente controlados, que o quadrilha controlava aquilo. Quanto ao poder militar da FNLA, este movimento, sempre dependente do apoio do Congo Zaire, onde tem as suas bases, vai refletir a política de reaproximação dos Estados Unidos à China. Por essa via, Mobutu também se aproxima de Pequim. Endurece a política em relação a Portugal e desiste da ideia de substituir Holden Roberto na FNLA em face deste novo enquadramento internacional. Há a mudança americana.
A China ocupa o seu lugar no Conselho de Segurança em 73. Há o restabelecimento de relações diplomáticas. Mobutu, de repente, como amigo dos americanos naquela parte da África, torna-se o grande amigo da China, com a Coreia do Norte. Essa gente vem estes países vêm para Kinshasa ajudar, não só o Zaire, mas ajudar também, porque é quando muda o nome, mas ajudar também a FNLA. E ele, de repente, convence que a FNLA pode crescer e transformar-se, de facto, no único movimento capaz de tomar conta de Angola. Em relação aos portugueses, né, que tinha indiscutivelmente mais presença, né, no território, mas nós tínhamos uma presença de pressão considerável, né? E mesmo às portas de Luanda, quer dizer, estamos aqui presente, por exemplo, Cachito, militarmente, né? Há uma tentativa de criar um exército real, dar poderio militar ao movimento, que sustenta ou credibiliza a sua reivindicação política, mas nesse aspecto, eu estou dizendo, estritamente controlado pelo Mobutu. É o Mobutu que tem as aberturas, são os americanos que apoiam, mas também são os chineses, depois quando há essa abertura, e que se verifica com mudança internacional a partir de 73. A FNA não tinha expressão militar. Aliás, quando a FNA faz a grande ofensiva no Norte de Angola, é sobretudo o exército zairense. Nos dias 9 e 10 de dezembro, trabalhava no protocolo da presidência. Acompanhei 4 generais coreanos à frente norte. E generais coreanos que iam ver, no fundo, quem era o mais forte. Eles vinham a pretexto que queriam saber como é que a gente lidava com as armas que eles nos tinham dado. Não, a razão não era essa. Eles sabiam muito bem. E eu levei os generais coreanos à frente norte. E eu vi tropas zairenses amarradas a panar, espanhares, como chamavam, panar, carros blindados, amarrados com correntes ao volante para não fugirem. Mortos. Tinham sido mortos pelos nossos soldados e por um pequeno destacamento cubano que estava já connosco na altura. Era indiscutível que nós estávamos mais presentes que qualquer um dos dois movimentos, UNITA ou MPLA. A FLNA estava em bolsas no norte de Angola, que já estavam completamente rodeadas pelo exército português. Não tinham qualquer peso económico, tinham um peso simbólico, isso sim. Para além das forças da FNLA e do MPLA, havia a considerar a UNITA. O movimento de Jonas Savimbi, que durante 2 anos se aliara aos portugueses em troca de tréguas e algum material, nomeadamente munições, vivia sobretudo das armas que apreendia aos portugueses e aos outros movimentos. Receberia depois algum apoio, o caso de Minas, diretamente da China ou através da SWAPO, movimento independentista da Namíbia, que a UNITA ajudava no interior de Angola. Tinham possibilidade de adquirir mais de Minas. Não tinham. Mas em 73, a SWAPO tinha nos entregue algumas, porque o material da SWAPO passava nas nossas bases. Não utilizamos, porque não era necessário. A direção do partido decidiu para não utilizarmos as minas. Porque pode ser que nós colocamos uma armadilha contra o inimigo, que vai acionar a armadilha é o nosso próprio popular. E a direção tinha proibido. Isso já foi em 73, quando a SWAPO começou a nos fornecer minas. Minas antipessoal? Antipessoal e antitanque. A UNITA era um movimento subsidiário dos portugueses. Não tinha qualquer expressão militar. Os soldados da UNITA estavam muito mal preparados. Aliás, nos confrontos com a UNITA, mesmo o próprio Planalto era derrotada quando o MPLA apresentava tropas como normais. A população era pouca. E eram controlados, regra geral, pela força. Porque eles, quando podiam escapar, escapavam para a nossa zona. E o Savimbi sabia disso. Por isso é que tinha um regime muito violento, que era para que as pessoas evitassem fazer essa passagem. Porque eles, se apanhavam alguém com essas intenções ou no caminho, eles liquidavam-nos pura e simplesmente. Agora, o que Savimbi também se referia muito é que nunca se referia ao número de efetivos que tinha. No 25 de Abril, nós não tínhamos nem mais, nem menos de entre 2.000 e tal guerrilheiros a 3, mas nada. E no terreno provamos existir. Agora que todos estivessem armados, isso não é verdade. Não é isso? Mas em número de homens treinados, etc, etc, como guerrilheiros, tivemos. A nossa tropa contabilizava, dizia na altura que não seria mais de 600 elementos, era o que eles diziam. E não andaria muito longe da realidade. Porque sei que eles estavam mal equipados, mal vestidos, mal alimentados. Aliás, basta ver que o comandante da zona, o Sabino, quando veio ter comigo, era o comandante da zona, né? Vinha com sapatos todos furados, os homens dele descalços, esfarrapados, todos com cara de fome.
Porquê o encontro entre o padre António Oliveira e Sabino Sandel, tenente da UNITA, na viragem de 1973 para 74. Barroso Hipólito, o novo comandante da região militar leste, tinha declarado guerra à UNITA, achando que Savimbi não estava de boa fé e que aproveitava as tréguas com os portugueses para reforçar o seu movimento. Uma vez que as autoridades de Luanda e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Costa Gomes, discordavam desta opinião, surge como interlocutor o padre António Oliveira. O primeiro encontro que eu tive com o general Soares Carneiro, em Luanda, o general Soares Carneiro me garantiu: o senhor esteja descansado, disse-me ele, que eu dei ordens para a PIDE não se meter no nosso assunto. Portanto, se o senhor notar que alguém o vigia ou o incomoda, o senhor diga imediatamente. Enquanto as Forças Armadas atacam a UNITA, o padre António Oliveira procura abrir caminho a um acordo de paz, fazendo a ponte entre Savimbi e o governador de Angola, Santos e Castro, através de Soares Carneiro, secretário-geral do governo. Começa por escrever uma carta ao líder da UNITA. Depois de consultar a catequistas e, sobretudo, um dos obras principais, que era tio de um catequista, ele disse-me: olha, o meu tio diz que o senhor escreva. Eu escrevi uma carta, escrita à máquina, não assinada, com um pseudónimo que estava lá escrito também à máquina, porque a carta podia pura e simplesmente ser interceptada, não é? E parar a PIDE, porque a PIDE tinha aquilo bem organizado. E eu, pura e simplesmente, dizia: o portador desta carta, recordo bem, porque eu pensei muito, o portador desta carta dirá quem sou e o que pretendo. Escrevo ao Dr. Savimbi, mando-lhe a carta, digo ao Dr. Savimbi: era melhor ouvirmos o Padre Oliveira. Quero o que é? Porque a gente não pode fazer um juízo de alguém sem a gente se encontrar com ele para o ouvir pessoalmente. O Sabino é que propõe um encontro, quer dizer, se o comandante de zona da UNITA, do Savimbi, é que propõe um encontro, não é? A partir daí eu começo a desencadear tudo muito discretamente, mesmo no luso. O Dr. Savimbi me permitiu eu ir-me encontrar com o Padre Oliveira uma única vez. 1972, que eu creio ter sido outubro ou novembro. Não posso precisar exatamente porque nunca dei importância a isso. As datas da correspondência entre António Oliveira e Jonas Savimbi, bem como o seu teor, desmentem Sabino Sandel, que, tal como a própria UNITA e o seu líder, sempre negou o acordo com os portugueses, embora sendo seu protagonista. Desta vez, Sabino seria Cornélio Antunes, o que também não reconhece. Eu dou-lhe a liberdade total e completa. Não. Isso também é preciso que a gente ganhe confiança. Não é isso. Dou-lhe a liberdade total e completa. Eu nunca preteri o meu nome. Nunca. Fui sempre Sabino Sandel. Nós combinámos que o encontro seria junto de uma ponte que eu conhecia, porque era a 40 quilómetros a sul do caminho de Ferro-Benguela, para o interior, para a zona da UNITA. E disseram, junto à ponte destruída, que eles tinham destruído há poucos dias. E então combinámos aí, às 6 da manhã. Estava a chover imenso, uma chuva permanente. Chovia muito. O Padre Oliveira, primeiro deixei-o passar, na área marcada. Ele saiu da Chicala com o seu jipe, como quem ia em missão pastoral pelas aldeias, passou por mim, não se apercebeu. Quando foi dar com a ponte, o local de travessia não tinha ponte, não viu ninguém e regressou. Quando chegámos lá, não havia vival, mas estivemos ali para aí 1 hora à espera, chovia, ali junto do rio, e os rapazes diziam, não tenha dúvida, eles já estão aí, estão a observar-nos com certeza. E à espera que os outros, que estavam 6 ou 7 quilómetros lá, tragam a mensagem a dizer que nós que vimos sozinhos, que não trazemos nenhuma força de segurança, que não há perigo. Quando regressou é que o interceptamos, porque era para ver o que é que viria atrás dele, não é isso? Interceptámo-lo e conversou comigo. O Sabino disse, padre, sou eu que lhe escrevi, não tenha receio, nós é que tomamos estas precauções porque pode estar acompanhado, nós temos sempre receio. E então entramos para dentro do carro, eu e ele, ali mesmo dentro do carro começamos a conversar, uma longa conversa. Ele disse que gostava de conhecer pessoalmente, trazia cumprimentos do presidente, que os padres e a igreja não tinham nada a recear, sobretudo eu, porque tinha tido sempre uma atitude muito correta ali na zona e que fazia muita confiança. E então eu fui-lhes passando a mensagem. Disse o que queria,
deu a mensagem, eu estava até com reumatismo, e ele ofereceu-me, não sei se sonhou o que aconteceu, levava umas ampolas antirreumáticas, por imaginação, os padres, e deu-me essa caixinha de ampolas. O bispo deu-me leite em pó para as crianças. E disse-me, você leva, mas é para as crianças. Porque sabíamos, não é, que às vezes apareciam crianças ali, numa situação deplorável. Eu disse, com certeza, é evidente que a gente nunca sabe onde aquilo ia parar. Mas de qualquer modo eu insisti, olha, isto é para as crianças. E levei umas garrafas de uísque, e levei umas coisas assim para eles. Os encontros terão sido 3, não apenas com Sabino. E várias as cartas trocadas. Em 21 de janeiro, Savimbi faz um extenso relatório, em que, a propósito do acordo com os portugueses, conclui ter tratado durante 2 anos com pessoas de má fé. E acrescenta mais adiante. A UNITA cumpriu durante 2 sólidos anos, com todas as cláusulas acordadas com as autoridades do Luso. Savimbi garante segurança ao padre Oliveira e alerta-o para possíveis interferências da PIDE, dizendo saber que a tropa prepara uma grande ofensiva contra o seu movimento. Afirma que aceita tudo para caminhar para a paz. Compromete-se a não atacar viaturas civis, nem o caminho de ferro, e a não minar as estradas. E admite encontrar-se com o padre. Em nova carta de 10 de fevereiro já decorria então a Operação Castor contra as suas áreas. Savimbi alvitra um cessar-fogo. No dia 13, António Oliveira informa que se reuniu com Soares Carneiro, secretário-geral da província, que o incentivou a continuar os contactos. Ele pôs uma parte da situação, que tinham retomado as ações bélicas contra a UNITA. Era a intenção do general Hipólito acabar de vez com a UNITA, mas que ele queria manter. Disse, olha, eu disse para não tocar, não proibir o Núncio Padre de atuar, dos contactos, porque nós precisamos, de facto, de um elemento de ligação, de um canal para podermos contactar com a UNITA e chegar a acordo com a UNITA. Depois falou-me expressamente do primeiro-ministro Marcelo Caetano, que estava a par do que se estava a passar e que apoiava que se desse acordo com a UNITA. Por carta, António Oliveira pede mais tarde a Soares Carneiro instruções sobre as condições de um cessar-fogo para usar no novo encontro com o grupo da UNITA, marcado para o dia 28. Eu estava à espera até que o Sabino não anunciasse, mas no dia, em vez de aparecer o comandante dele da zona, ele aparecesse também. Mas de facto isso não aconteceu. Savimbi desculpar-se-á com a ofensiva que os portugueses mantinham contra a UNITA. Aproveita para afirmar, por um lado, desconfiança nos comandos militares e, por outro, esperança nas autoridades políticas através das diligências do padre Oliveira. E apela ao cessar-fogo imediato e conversações ao nível mais alto possível. Queria que cessassem as operações para haver um encontro pessoal com o jornal Soares Carneiro, com as autoridades portuguesas. E as autoridades portuguesas disseram que não era o momento. As ações militares iam continuar e que lhe podiam garantir, se houvesse algum encontro, que na zona, parariam na zona as operações militares. Mas, portanto, a mensagem do general Soares Carneiro era que só se poderia avançar, não é? E haver mais confiança quando houvesse um encontro a alto nível e que ele estaria disposto para esse encontro. E o Sabino sempre se recusou, que é compreensível. No dia 27, António Oliveira garante abertura para um cessar-fogo e pergunta ao líder da UNITA se estaria na disposição de se avistar com Soares Carneiro. A 9 de março, em carta que evidencia uma escrita apressada, Savimbi diz que precisa de tempo para estudar a proposta de cessar-fogo, porque a guerra o impede de contactar os colegas da direção. E que, pela mesma razão, não marca o encontro com Soares Carneiro. A hipótese manteve-se de pé nos contactos seguintes, mas nunca se realizou. Apesar da mensagem que Soares Carneiro pediu que António Oliveira transmitisse a Savimbi. Eu caio das nuvens quando ele me diz que eu transmitisse a mensagem a Jonas Savimbi de que iam dar a independência a Angola e muito rapidamente. Que iam dar a independência a Angola muito rapidamente. Eu achei de facto aquilo muito estranho, não é? Mas ele disse, pode dizer-lhe isto. Que nós vamos dar a independência a Angola e rapidamente precisamos então da colaboração de todos. E a UNITA pode ser um elemento também que pode entrar neste processo. Convidado por este programa a pronunciar-se, Soares Carneiro apenas disse que não confirma nem desmente este episódio,
tendo recusado uma entrevista. Eu pedi para escrever, isso é que eu queria, porque de facto isto é qualquer coisa de importante. É evidente que ele inteligentemente, né, disse que não escrevia, mas que eu lhe insistia comigo, mas transmita, eu já não sabem que isto vai, e vai ser para breve. De modo que eu transmiti ao Sabino e disse, ao Sabino transmita. E o Sabino quase nunca faz referência a isso, que dá a entender, como dizer, isto é pura propaganda, para me atraírem, com certeza, porque ouvindo as notícias que eu via, mesmo do próprio Marcelo Caetano, em Lisboa, não é? As declarações oficiais vinham sempre noutro sentido. A minha interpretação é que, efetivamente, estava para se passar qualquer coisa, quer ao nível da parte militar do João Costa Gomes. Tinha uma ideia, porque ele foi sempre a joia da coroa dele foi sempre Angola. E havia, simultaneamente, o Santos e Castro, o engenheiro, o governador, que também teria uma ideia também de qualquer coisa, que estaria... Não explicitou. Ele não foi... Eu penso que aquilo era um problema de facto delicado, não é? Se viesse a saber-se que o Sr. General Soares Carneiro tinha tido uma opinião sobre isto, não é? Uma opinião destas naquela altura, evidente, isso causava um terremoto, não é? Entre as Forças Armadas, nas forças políticas, etc. De modo que ele, inteligente como era, ele ficou-se por ali, ele não explicitava. Alguma coisa estava a preparar. E o General Soares Carneiro não abre. Põe aquela uma cara assim de... impenetrável, que eu sou muito amigo dele e tenho uma grande admiração por ele, mas ele não abre. Pode ser que ele um dia queira dizer, pelo menos na parte de respeito à vertente civil, à parte, digamos, do governo de Angola. Eu tenho a certeza que o General Soares Carneiro, ao dizer-me aquilo, não era uma mera jogada política, uma jogada tática para atrair o Sabim. Portanto, eu penso que ele me conhecia bem, ou que me conhecia um pouco, e não me ia fazer passar por esse papel, não é? Digamos assim, utilizar-me para atrair o Sabim. Eu penso que a mensagem era sincera da parte do Sr. General Soares Carneiro, em que, de facto, ele estava a pensar, em que se pensava numa transição rápida para a independência. Independência. Parecia ter deixado de ser no início de 1974. A palavra até é proibida no vocabulário das autoridades portuguesas. Pressionado pelo fogo da diplomacia internacional e das armas, sobretudo na Guiné, mas também em Moçambique, o regime procurava uma luz capaz de lhe indicar o melhor caminho.